Temos agora ainda um outro feito de tema repetitivo, aliás, o outro grupo de feitos em tema repetitivo, que é o tema repetitivo número 1196, são processos da relatoria do senhor ministro Jesuíno Rissato, os RESPs número 2.012.101 de Minas, 2.012.112 de Minas e 2.016.358 também de Minas. Estão inscritos para sustentar o doutor Adélio Bento da Silva Júnior, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o doutor Flávio Aurélio Vandeck Filho, que é Defensor Público do Estado de Minas Gerais, e o doutor Francisco Xavier Pinheiro Filho, que é Subprocurador-Geral da República e falará como custos iuris. Eu faço aos ilustres inscritos o mesmo apelo que fiz na primeira assentada, para que procurem ser o mais breve possível, porque nós temos ainda várias outras sustentações e temos votos, vista, etc. Então, a pauta está ainda muito pesada. Todos concordam com a supressão do relatório? Então, passo a palavra já diretamente ao doutor Adélio Bento da Silva Júnior, para sustentar por até 15 minutos. Senhor ministro-presidente dessa egrégia terceira sessão, na pessoa de quem cumprimento e saúdo todos os ministros dessa sessão, a ministra Daniela, o Ministério Público presente, os senhores defensores, especialmente aos alunos aqui presentes nessa oportunidade, com certeza todos eles sedentos do saber. Os feitos postos sob apreciação de Vossas Excelências nessa data, nesse momento, diz respeito, na verdade, sobre a possibilidade de retroatividade, de se retroagir o artigo 112.6A da Lei de Execução Penal, com a redação dada pelo pacote anticrime aos casos, aos condenados por crimes hediondos com resultado morte. Pois bem, o cerne da questão, a meu sentir, está em se apurar se o artigo citado, que, em sua primeira parte, reduz de 60% para 50% do percentual da pena a ser cumprida pelo condenado para a progressão de regime, esse percentual reduzido de 60% para 50% pelo pacote anticrime, retroagirá, porque, logo em seguida, o mesmo dispositivo legal veda peremptoriamente a concessão do livramento condicional. Então, a pergunta que se faz é benéfico para o condenado ou ele é mais gravoso? O Ministério Público de Minas Gerais entende, não tem dúvida, que esse dispositivo ele é mais gravoso para a parte. Quando se veda peremptoriamente a concessão do livramento condicional, inclusive para os condenados por crimes dolosos com resultado morte, ainda que primários, há um agravamento, há um dispositivo legal substancialmente mais gravoso do que o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 80/72, já revogada. Por essa razão, o Ministério Público vem defendendo com firmeza a irretroatividade. Não há dúvida, e assim podemos verificar pela exposição de motivos do pacote anticrime, que a intenção do legislador era recrudescer o tratamento da execução da pena desses condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Essa própria egrégia turma, em voto, inclusive, do ministro Schietti, já havia entendido dessa maneira também. Fazendo uma citação do voto do ministro, ele disse: entretanto, não se pode olvidar que o mesmo inciso, em sua parte final,
prevê a vedação ao benefício do livramento condicional, disposição que não existia ao tempo da vigência do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8072. Por consequência, é inadmissível sua retroatividade, por constituir situação mais gravosa ao sentenciado. A terceira seção, essa terceira seção também, quando do enfrentamento do tema 1084, deixou claro essa impossibilidade de retroatividade do dispositivo legal, né? Exatamente pela mesma razão. Mas, senhores ministros, caso vossas excelências cheguem à conclusão de que esse dispositivo não é necessariamente mais gravoso, ele é apenas em tese mais gravoso, eventualmente, em casos concretos, poderia-se constatar não ser ele mais gravoso, o Ministério Público também não se opõe, e aí, subsidiariamente, o Ministério Público concorda que, e aí vou citar mais uma vez o ministro Schietti, né, que avançou no seu posicionamento e registrou em voto, né, a seguinte questão: adota-se para o reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte a mesma fração de 50%, exigida do condenado primário em situação assemelhada, o que retroage-se a pedido da defesa a norma que veda o livramento condicional for considerada mais favorável. O Ministério Público também endossa essa posição, embora, em um primeiro momento, vejamos como mais gravosa. Mas o Ministério Público do Estado de Minas Gerais não repelirá o reconhecimento da retroatividade. Mas aí, que seja feita, excelências, a retroatividade por completo do dispositivo. Tanto da primeira parte, onde se estabelece o percentual de 50% para o cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mas também o livramento condicional. Sob pena, excelências, de estarmos criando uma terceira lei, jamais pensada, jamais desejada, jamais imaginada pelo legislador. Então, o Ministério Público, subsidiariamente, abraça essa tese também, mas refuta, com toda a força, a possibilidade de uma terceira lei. Inclusive, essa questão da terceira lei, da vedação de uma criação de uma terceira lei, já foi enfrentado inúmeras vezes, inclusive, mais uma vez, ministro, eu peço autorização a Vossa Excelência para citá-lo. O ministro Schietti também citou em seu voto, dizendo, eu me perdi aqui, mas, enfim, em um voto do ministro Schietti, ele cita também a proibição, o impedimento legal de criação de uma terceira lei, sob pena de violar os princípios da legalidade, da reserva legal, da separação de poderes. No Supremo Tribunal Federal, outro não tem sido o entendimento. Recentemente, uma decisão publicada no último dia 4 de abril, da lavra do ministro Cássio Nunes, Sua Excelência foi categórico. A aplicação retroativa somente da parte mais benéfica trazida pela Lei 13.964/19, percentual de 50%, a condenação por crime hediondo com resultado morte, desconsiderando as disposições prejudiciais, também por ela preconizadas, vedação do benefício de livramento condicional e das saídas temporárias, configurará invariavelmente combinação de leis no tempo. Os ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux têm seguido a mesma direção. O recurso extraordinário 1454-035 de Santa Catarina também foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada nesse sentido. Vejam, senhores ministros, o Ministério Público não está inflexível. Não é inflexível. Aliás, e aproveitando a presença dos senhores alunos, é necessário mesmo desconstituir, de uma vez por todas, a visão de um Ministério Público inflexível, intolerante, perseguidor. O Ministério Público não é
não é um Torquemada, o famoso inquisidor. O Ministério Público não é o implacável policial Javé da famosa obra de Vitor Hugo. O Ministério Público está aqui irmanado com o Tribunal da Cidadania em busca da defesa da sociedade, em busca da paz. Eu preciso... a violência no Brasil é avassaladora. Vou citar apenas um exemplo, como nós enfrentamos algumas questões de maneira diferente. No dia 1º de junho de 2009, na próxima semana completaremos 15 anos, uma tragédia abalou o Brasil especialmente. Abalou todo mundo, e o Brasil em especial. A queda do Airbus, que fazia o voo 447 do Rio de Janeiro para Paris. Ali morreram 228 pessoas. Várias nações se juntaram, se esforçaram e investiram milhões e milhões de dólares em busca das causas para que aquela tragédia não voltasse a acontecer. No Brasil, segundo dados do IPEA, no ano de 2021, diariamente foram cometidos 11,6 homicídios por cada grupo de 100 mil pessoas. Em 2021, foram 47 mil homicídios. 131 pessoas por dia. 2 Airbus 447 por dia. De lá até aqui, 15 anos se passaram. Algo em torno de 5.400 dias. Ou 2.700 Airbus destruindo vidas. Imaginemos que a cada 2 dias, senhores ministros, a cada 2 dias nós tivéssemos um desastre, uma tragédia como aquela. Já estaríamos todos, o mundo reunido, em busca da solução do problema. Por que não adotarmos essa cautela, esse medo, essa providência em relação aos homicídios que destroem a sociedade brasileira? Historicamente, a história, se nos ensina alguma coisa, é que os únicos países, os únicos povos que convivem com índices minimamente aceitáveis de criminalidade são aqueles em que a lei é aplicada com firmeza, sempre obedecendo a ampla defesa, sempre obedecendo o contraditório, mas que não seja de forma leniente. A sociedade brasileira hoje clama por justiça. Esperemos que não passem a clamar por vingança. Em 2021, na capital do Brasil, no Distrito Federal, ocorreram 12,4 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Mas a capital brasileira não reflete o Brasil. Esse índice é 2 vezes maior se considerarmos o Brasil, de pouco mais de 22 mortos a cada 100 mil habitantes. Não vamos falar do estado do Amapá, lamentavelmente atingido por homicídios na ordem de 52,4 pessoas por cada grupo de 1.000 habitantes. Já estou encerrando o meu tempo e agradeço desde já pela oportunidade, insistindo que o Ministério Público não se opõe, embora pugne principalmente pela irretroatividade, por entender que a intenção do legislador do pacote de crime era tornar mais severa a execução da pena daqueles que cometeram crimes hediondos com resultado morte, e por isso esse dispositivo ele é todo mais gravoso para o réu, para o condenado, mas o Ministério Público, alternativamente, não se opõe à retroatividade desse dispositivo na sua integralidade. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Odélio, pela objetividade. Passo a palavra ao doutor Flávio Aurélio Vandeck Filho.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente relator, o ministro Jesuíno Rissato, os demais ministros que compõem essa turma, não vou nominar todos, cumprimento especialmente a ministra Daniela Teixeira, o ilustre representante do Ministério Público, doutor Francisco, o doutor Odélio Bento, que me antecedeu, meus colegas defensores públicos que estão aqui em grande número nesse dia tão importante, no dia de hoje, a nossa bancada da Defensoria Pública, os advogados, servidores, em nome do meu amigo Gilberto, que tão bem nos recebe aqui nessa terceira sessão. Falo em nome da Defensoria Pública de Minas, mas também falo em nome do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas nos Tribunais Superiores, porque esse é um tema que, obviamente, nós estamos tratando de 3 recursos especiais do Estado de Minas Gerais, mas é um tema que envolve toda a população carcerária do Brasil e, com certeza, ele se repercute em todas as unidades da Federação. Essa discussão de hoje, senhores ministros, ela, me permitam dizer, ela é um pouco familiar para mim, porque lá nos idos de 2020, quando adveio a pandemia, esse tribunal, nós diminuímos as sessões, as questões pararam, sobrou um pouquinho de tempo e eu tive a ideia de escrever um artigo exatamente sobre as alterações da progressão de regime na Lei de Execução Penal, e escrevi em coautoria com um colega meu da Defensoria Pública de Minas, publicamos, inclusive, na revista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e lá em 2020, há 4 anos atrás, já está um pouco longe, mas nós já estávamos antevendo que uma alteração tão minuciosa da LEP em relação aos prazos de progressão de regime ia acabar gerando lacunas, e citamos, na época, as lacunas que nós já antevíamos. Uma delas foi uma lacuna que já havia sido tratada por esse tribunal, por esse Superior Tribunal de Justiça, em 2021, foi o tema 1084, da relatoria do ministro Schietti, que foi trazido a essa terceira sessão. À época, eu também fiz a sustentação oral desse caso, porque também era um caso do Estado de Minas Gerais, o colega Domingos fez a sustentação oral também pelo Grupo de Atuação Estratégica, e, naquela época, uma situação bem semelhante a essa que nós estamos discutindo hoje, que envolvia ali o inciso 5 do artigo 112, que é a questão do reincidente não específico em crime hediondo, qual seria, portanto, o prazo de progressão de regime aplicável, já que, quando o legislador foi tecer minúcias em relação aos prazos, ele se esqueceu dessa situação. Ele tratou várias situações e esqueceu a situação do reincidente não específico que cometia um crime hediondo. E aí, naquela sentada, por unanimidade, seguindo o voto do ministro Schietti, essa terceira sessão entendeu que, na ausência, na omissão legislativa, não poderia haver analogia em mala partem e, portanto, deveria se aplicar aos reincidentes não específicos o mesmo prazo que se aplicava aos primários, ou seja, o prazo de 40%, que estava ali no artigo 112, inciso 5 da LEP, inclusive, por óbvio, de maneira retroativa, porque era uma lei mais benéfica. E a situação que é tratada agora, no tema 1196, ela é praticamente em tudo semelhante àquela situação, com a diferença de que agora nós estamos tratando da hipótese do condenado por crime hediondo com resultado morte, que também não tem uma previsão ali para o reincidente genérico. E, no caso, em todos os casos que foram trazidos aqui pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde há os mesmos fatos, deve se aplicar o mesmo direito, seguiu aquilo que o STJ já havia entendido e aplicou o prazo de 50%, que é o prazo que a Lei de Execução Penal trouxe para os condenados por crime hediondo primários. A outra previsão que há é para o reincidente específico, então, para o reincidente, muito obrigado, o reincidente não específico, que são os 3 casos tratados aqui, se aplicou, portanto, o prazo de 50%. E, assim, a minha sustentação oral podia terminar aqui, ministro Reinaldo, que esse talvez seja um easy case, ou seja, um caso tranquilo, porque a questão seria a mesma, mas o Ministério Público está trazendo aqui no recurso especial uma peculiaridade que me faz ter que me estender um pouco para rebater os argumentos que o doutor Odélio também trouxe nessa tribuna e também estão no recurso especial. E, ao nosso sentido, a primeira questão é uma questão singela, mas importante, e embora estejamos na terceira sessão tratando de questão de direito, o que o Ministério Público traz no recurso especial dele é uma questão que não foi debatida no Tribunal de Justiça. Os recursos especiais do Ministério Público carecem de pré-questionamento. A questão que envolve
a suposta gravosidade da hipótese do artigo 5 pela vedação ao livramento condicional não foi objeto de debate no Tribunal de Justiça. Ela não consta do agravo em execução que o Ministério Público entrou na primeira instância. Essa foi uma matéria que o Ministério Público trouxe em embargos de declaração no tribunal para provocar essa matéria no tribunal. Essa matéria não foi trazida. Ela foi trazida em embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e o Ministério Público trouxe em recurso especial. Não havia essa discussão sobre a questão da vedação ao livramento condicional. E ela também não poderia haver, porque, pedindo todas as vênias ao colega que me antecedeu aqui, o que nós estamos tratando aqui é de progressão de regime e prazo mais benéfico de progressão de regime. Nós estamos tratando de duas questões completamente distintas. O livramento condicional é uma coisa, a progressão de regime é outra coisa, embora ambos sejam benefícios da execução penal. A discussão aqui é sobre o prazo de progressão de regime, né? Banana é fruta, mas banana é banana e maçã é maçã. Nós não podemos, pedindo vênia para rebater o meu colega que me antecedeu, mas a discussão aqui é qual é o prazo de progressão mais benéfico ao sentenciado. E o prazo de progressão mais benéfico ao sentenciado reincidente genérico é o prazo de 50%. Né? E eu até quero ressaltar isso, né, porque os institutos de progressão e livramento são tão distintos que eles estão tratados em partes distintas de leis distintas. A progressão está na LEP, o livramento condicional está no Código Penal. A progressão está no artigo 112, o livramento condicional está no artigo 83 do Código Penal. E eu quero deixar claro, inclusive, que um dos pedidos do Ministério Público é que se aplique a esses reincidentes não específicos o prazo de 60%, porque esse prazo supostamente seria mais benéfico, já que o prazo de 60% não teria a vedação ao livramento condicional. E esse pedido me parece um pedido, com todo o respeito, com todas as vênias, um pedido que não tem muita lógica. Por quê? Porque se para o primário existe uma previsão ali, nós vamos discutir isso depois, mas uma previsão sobre vedação ao livramento condicional, como que para o reincidente, ainda que não específico, pode-se aplicar um prazo que, embora ligeiramente maior, permita o livramento condicional? Eu vou dar aqui um exemplo dessa situação. Nós temos, por exemplo, um réu primário A com a pena de 10 anos e um réu reincidente B também com a pena de 10 anos. O réu primário, para ele progredir, ele vai cumprir 50%, 5 anos, mas, na visão do Ministério Público, ele não teria direito ao livramento condicional. O réu B, que é reincidente, não específico, mas é reincidente, ele vai cumprir 60%, que é o que o Ministério Público está pedindo, que se aplique o prazo de 60%. Mas, Ministério, que são 6 anos, né? A pena é de 10, 60%. Quando ele fizer 6 anos e 8 meses, que vai dar 2/3 da pena, esse réu reincidente, pelo que o Ministério Público está pedindo, vai ter direito ao livramento condicional. E o primário, que vai cair na regra do artigo 5A, não vai ter direito ao livramento condicional? Não me parece ter lógica esse pedido. Esse pedido não me parece, além, obviamente, de nós estar tratando de questões distintas, esse pedido não me parece fazer muito sentido. E tanto me parece não fazer sentido que a jurisprudência majoritária da 5ª e da 6ª turma tem aplicado o prazo de 50% para os reincidentes não específicos. Eu trouxe aqui várias decisões, em razão do tempo, vou deixar de citá-las aqui, mas temos decisões da ministra Daniela, do ministro Saldanha, do ministro Joel, nesse sentido, e mais, estabelecendo que, como a LEP e o Código Penal tratam de questões distintas, a LEP da progressão e o Código Penal do livramento condicional, essa vedação do artigo, do inciso 5, a linha A, ela não impede que o sentenciado, após progredir de regime, peça o livramento condicional com base na regra do artigo 83 do Código Penal. Regra do artigo 83, que também foi alterada pela pacote anticrime, mas que na parte em que permite o livramento condicional ao reincidente não específico, não foi alterada. Ou seja, houve um silêncio eloquente do legislador
na alteração do artigo 83. Portanto, senhor presidente, concluindo aqui a minha fala, espero ter sido claro naquilo que eu trouxe, o nosso pedido, portanto, é pelo desprovimento dos recursos especiais do Ministério Público, primeiramente pela questão de a questão não ter sido pré-questionada no tribunal, mas caso esse tribunal supere essa questão, já que estamos na terceira sessão para definir uma tese sobre esse tema, que os recursos sejam desprovidos e seja mantida a decisão do Tribunal de Justiça nos 3 casos em que se aplicou aos reincidentes não específicos de crime hediondo com resultado morte o prazo de progressão de 50% e que seja estabelecida tese, tal como foi feito no caso do tema 1084, no sentido de que seja, abre aspas, reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, 6, alínea A da LEP, aos apenados que, embora não tenham cometido crime hediondo com resultado morte, não sejam reincidentes em crime dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Vandeck, pela objetividade. Passo a palavra ao doutor Francisco Xavier Pinheiro Filho, que vai falar como defensor da ordem jurídica. Senhor presidente, senhor relator, senhor ministro, eu vou ser muito rápido na minha colocação. Trata-se de uma matéria já apreciada pela Corte, em que reiteradamente tem decidido que, diante da lacuna legal, é impossível a aplicação retroativa por considerar prejuízo para o denunciado. Dessa forma, eu entendo que a aplicação deve ser a do artigo 112, 6A da Lei 7.210, uma vez que, se for aplicação retroativa, com certeza irá ser prejudicial ao denunciado. Dessa forma, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutor Xavier. Passa a palavra ao ilustre relator, ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, aqui recorrente, e também o ilustre defensor público de Minas e o subprocurador-geral da República, cumprimentando também os estudantes de direito aqui presentes. A matéria aqui em julgamento não é tão polêmica quanto a do julgamento anterior. Trata-se aqui do requisito objetivo, requisito temporal, para a progressão de regime ao apenado considerado genérico, reincidente genérico, ou seja, aquele que foi condenado por crime não hediondo, ou a ele equiparado, e, posteriormente, vem a cometer o crime hediondo, no caso aqui, hediondo com resultado morte, no caso aqui, homicídio qualificado na modalidade consumada. O juiz da execução aplicou aqui o percentual de 50%, fazendo retroagir aqui o artigo 112, 6, letra A, da LE, né, para benefício do acusado. E o Ministério foi confirmada pelo Tribunal de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas aqui pugna pela aplicação do percentual de 3/5 ou 60%, né, conforme previa a lei antiga, o artigo 2, parágrafo 2º da Lei 8.072, de 90, que é a lei dos crimes hediondos, alegando aqui que seria mais benéfica ao sentenciado, porque a lei anterior previa a concessão de livramento condicional, o que seria vedado pela
aqui a Lei 12.964, a lei chamada pacote anticrime. O voto foi disponibilizado no sistema. Não há, me parece aqui, maiores divergências entre os membros da sessão, e eu vou aqui me ater aqui à parte final do voto. Digo que existe uma multiplicidade de recursos e também de habeas corpus que apresenta essa mesma controvérsia jurídica. Esta Corte Superior, após o advento da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, formou jurisprudência no sentido de adotar interpretação mais benéfica aos apenados, exigindo a reincidência específica em crime hediondo para aplicação do percentual de 60%. E em julgamento no rito de recursos repetitivos, né, como bem lembrou aqui a Defensoria, foi fixada a tese segundo a qual é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, 5 da Lei 13.964 de 2009, aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, não sejam incidentes em delito de natureza semelhante. Então, esse tema repetitivo, que foi julgado aqui em 2021, da relatoria do ministro Rogério Schettini, não contemplou, né, essa situação dos autos, que é a situação do condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. No entanto, eu digo que há precedentes aqui da Corte, segundo os quais é possível a aplicação retroativa do artigo 112, 6, letra A da LEP, aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa no apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional, prevista na parte final do dispositivo, somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito de livramento, com fundamento no artigo 83, inciso 5 do CP, conforme foi decidido no agravo regimental, nos embargos de declaração no HC 689-031 de Santa Catarina, em que foi relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em 19/11/2021. E, nesse sentido, eu cito aqui precedentes da 5ª turma e também da 6ª turma, que peço licença para deixar de ler precedentes aqui da lavra da relatoria do ministro Joel Irlan Paciork, na 5ª turma, e também do ministro Sebastião Reis Júnior, na 6ª turma. Um julgado em 2022 e o outro também, 2/12/2022. Digo também, conforme foi aqui lembrado da tribuna, a matéria suscitada pelo Ministério Público, digo que não prevalece a tese do recorrente, segundo a qual, ao adotar retroativamente a fração de progressão do regime prisional mais benéfico, necessariamente teria também que ser adotada a vedação ao livramento condicional da pena, prevista na última parte da linha A, inciso 6, do artigo 112 da Lei 7.210, haja vista a impossibilidade de combinação penais, porque, nesse sentido, ambas as turmas da 3ª sessão também já assentaram que, sobre a possibilidade de concessão de livramento condicional e da saída temporária aos condenados por crimes hediondos,
com resultado morte, não reincidentes ou reincidentes genéricos, pois a vedação trazida pelo novo pacote anticrime refere-se apenas ao período previsto para a progressão de regime, havendo a possibilidade de formulação de pedido dos referidos benefícios apenas posteriormente, após o cumprimento do percentual estabelecido na pena. Aqui trago precedentes da quinta turma, de lavra do ministro Joel Ilan Pacioli, de 11/4/2024, e também da sexta turma, da lavra aqui do ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 30/11/2023, né, dizendo que a vedação do livramento condicional na parte final do dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no artigo 83, inciso 5 do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em combinação de leis. Então, eminentes ministros, eu estou aqui improvendo os recursos especiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e estou propondo aqui a seguinte tese. É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% para fins de progressão de regime a condenado por crime hediondo com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei 13.964 de 2019, no artigo 112, incisos 6, a linha A, da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, bem como a posterior concessão de livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no artigo 83, inciso 5 do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa da norma penal mais benéfica. É o voto, senhor presidente. Bom, o ministro relator, portanto, negou provimento ao recurso e fixou a tese que ele acabou de ler. Como vota o ministro Otávio Toledo? Senhor presidente, estou acompanhando o relator. Ministro Sebastião Reis. Ministro Rogério Schietti. Ministro Reinaldo Soares Fonseca. Com o relator, senhor presidente. Ministro Antônio Saldanha Palheiro. De acordo, presidente. Ministro Joel Ilan Pacioli. Estou acompanhando, presidente. Ministro Messoda Zulay. Acompanho, presidente. Ministra Daniela Teixeira. Com o relator, presidente. Então, eu proclamo a sessão, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial representativo de controvérsia, mantendo a decisão do juiz de execução penal e fixando a seguinte tese: é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% para fins de progressão de regime a condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico nos moldes da alteração legal promovida pela Lei 13.964/2019, no artigo 112, inciso 6º, a linha A, da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, bem como a posterior concessão de livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente, com base no artigo 83, inciso 5º do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica, tudo nos termos do voto do relator.